Cantamos, um dos hinos que cantamos agora há pouco, é Segura na Mão de Deus. É muito legal, né, a letra desse hino. Segura na mão de Deus, que Ele cuida de vós, Ele cuida de vocês. Fica firme com Ele. Nós passamos por tribulações, nós passamos por angústias, por provações, nós passamos por desespero, por perdas de entes queridos, mas segura na mão de Deus, que Ele tem cuidado de nós. Tem uma passagem na Bíblia que mostra que Deus tem cuidado de nós. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre o cuidado de Deus. Essa passagem encontra-se em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Ele tem cuidado de vós. Confia nele, porque Ele cuida de você. Deus tem cuidado de todos nós. O que Ele já fez por sua família é impressionante. Aquelas pessoas que estão frequentando aqui há muito tempo, alguns há muitos anos, sabem perfeitamente do que nós estamos dizendo. Deus tem se manifestado em nosso meio de uma maneira maravilhosa. Deus tem revelado o seu cuidado na vida de várias pessoas aqui. Vamos continuar confiando. A Bíblia diz que Ele tem interesse em nós. O nosso Deus não é um Deus ausente, um Deus que não é possível ser alcançado. É um Deus presente, é um Deus onipresente, que está sempre ao nosso redor, querendo nos ajudar. E Ele nos conhece profundamente. A Bíblia diz, em Lucas capítulo 12, versículo 7, que até os fios dos cabelos de vocês estão contados. Você já contou os fios do seu cabelo? Tem alguns que não tem tanto cabelo, não é? Como eu, que estou perdendo. Mas, ainda assim fica difícil contar. Isso tem um sentido figurado. Deus tem tanto interesse por nós, que Ele conhece cada célula do nosso corpo. Ele conhece cada suspiro que nós damos. Na Bíblia diz que Ele guarda as lágrimas do nosso sofrimento. Nós choramos muitas vezes. Às vezes temos um choro interno, um choro sem lágrimas. Às vezes mas a maioria de nós choramos com muitas lágrimas. Alguns mais, outros menos. Não é todo mundo como a Joaninha, que chora até em inauguração de supermercado. Mas muitos de nós choramos muito e sentimos muita angústia, muito sofrimento, porque passamos por este mundo que é um mundo de sofrimento. Mas a Escritura diz, no Salmo 56, verso 8, contaste os meus passos quando sofri perseguições, recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas inscritas no teu livro? É interessante. O que é um odre? Odre era um recipiente onde as antigas pessoas lá do Oriente armazenavam água, vinho, óleo e até mesmo manteiga. Era feito de pele de animais. Os nômades do Saara até hoje, como os tuaregues, por exemplo, até hoje eles usam odres feitos de pele de cabrito ou de ovelha. E o que é interessante é que nesses odres cabem bastante líquido. Cabe bastante líquido no odre. A Bíblia usa isso no sentido figurado. Deus guarda as lágrimas do nosso sofrimento. Parece que nós estamos perdendo quando estamos chorando pelo sofrimento, pelas angústias, pelas
coisas que não estão dando certo nas nossas vidas, nos nossos parentes. Nós ficamos às vezes ressentidos, magoados, entristecidos e até choramos. Mas Deus acompanha cada lágrima, cada passo. Ele está conosco. Neste mundo, a humanidade passa por sofrimento e aflição, seja emocional, mental ou físico, ou relacional, no sentido dos nossos relacionamentos. Nós passamos por muito sofrimento, muita aflição. E isso também acontece com as pessoas fiéis a Deus. Todos experimentam momentos de altos e baixos. Por quê? Porque sabemos, conforme Romanos 8, 22, que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Desde o início do mundo, pela transgressão do ser humano, o mundo vive numa forma turbulenta, sofre perseguição. Nós estamos vendo terremotos, tsunamis, e esta semana nós estamos vendo aí a inundação de uma barragem, que recentemente tivemos outra, com muitas e muitas pessoas morrendo. Há um sofrimento muito grande. A natureza reage à incapacidade do homem lidar com ela. A falta de cuidado do homem lidar com a criação de Deus. E esse é o preço que pagamos. Choramos, mas as nossas lágrimas são recolhidas no odre de Deus. Ele entende a nossa dor. É isso que esse texto quer dizer de maneira simbólica. Deus entende a tua dor. Deus entende o teu sofrimento. Quando você fica naquela angústia, naquele desespero e chega a pensar: por que, Senhor? Por que só eu? Não é só você. Às vezes, o teu sofrimento é único, mas Deus está vendo. Deus está com você. Deus não te desampara. Ele olha com compaixão as lágrimas do nosso sofrimento. Jesus falou em João 16, 33. Eu disse essas coisas, para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Não perca o ânimo. Não desanime. Não fique só se queixando. Não fique só lamuriando. Confie no Senhor, que guarda as tuas lágrimas. Ele confirma os nossos passos. Isso é mais uma prova de que Deus tem cuidado de nós. Diz em Salmo 37, 23, o Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Segura na mão de Deus. Segura que Ele vai te amparar, que Ele vai cuidar de você. Deus tem cuidado de nós. E nesse cuidado, Ele nos concede alívio. Muitas vezes sofremos, temos um cansaço, uma sobrecarga emocional, uma sobrecarga espiritual muito grande, e nós precisamos, nós queremos, nós ansiamos ser aliviados. E olha o que disse Jesus em Mateus 11, 28 a 30. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele continua dizendo: e achareis descanso para as vossas almas. Segura na mão de Deus. Ele tem cuidado de nós. Tanto cuidado que Ele ouve as nossas súplicas. Parece muitas vezes que Ele não está ouvindo nossas orações, que nós pedimos e parece que Ele não está respondendo.
Mas, no livro de Isaías 65, 24, diz: e será, antes que clamem, eu responderei. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Deus ouve. Sua oração não é em vão. Peça, continua orando. Existem muitas e muitas passagens na Bíblia que falam sobre oração. Gostaria de ter tempo de listar todas elas aqui para confirmar isso que Isaías está dizendo. Por exemplo, vou pegar apenas algumas. 1 Tessalonicenses 5,17 diz: orai sem cessar. Isto não quer dizer que nós devemos ficar lá no nosso quarto fechadinho só orando. Não, não é bem assim. Significa ter um pensamento voltado para Deus. É estar a todo momento concentrado, ligado, focado em Deus. Mantenhamos o foco no nosso relacionamento com Ele, onde estivermos. Pode ser lá no trabalho, pode ser lá no dia a dia, pode ser nas reuniões empresariais que possamos ter, seja o que for. Onde você estiver, de vez em quando, foca no Senhor. Ora em silêncio, porque quando você ainda estiver falando, Ele já está ouvindo. Ele não falha. Às vezes você quer usar o celular, quer entrar em contato com alguém, WhatsApp, Facebook, e-mail, e não tem conexão. Deus sempre está conectado. A conexão de Deus é infalível, é eterna. Conecte-se com Ele. Olha esse Romanos 12 que diz: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Perseverar quer dizer continuar, apesar dos obstáculos, das dificuldades. Continue orando, mantenha uma vida de oração constante. E em Tiago 5,16 diz assim: portanto, orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Imagine quando tem vários justos orando por determinada coisa. Nós temos aqui na igreja grupos de oração que se conectam através do WhatsApp. E nós temos visto constantemente respostas de Deus às orações que são dirigidas pelos irmãos e irmãs. Aí nós perguntamos: em qual fila desta que nós estamos? A primeira fila ali, em que tem uma multidão, é a fila para receber bênçãos materiais. A segunda é uma fila para receber bênçãos espirituais, já é menor. E a terceira é fila para orar. É interessante, esses grupos religiosos que existem por aí, que defendem a tal teologia da prosperidade, e que você vai ser muito abençoado, você vai ser rico, você vai ter um carrão, você vai ter uma casa, você vai ter... E ficam prometendo coisa, enche de gente, porque as pessoas querem coisas materiais. Já aqueles que prometem a salvação, o conforto, a tranquilidade, a paz de espírito, já não enchem tanto, mas têm seguidores. Mas quando se convoca para orar, poucas pessoas comparecem. Deus tem cuidado de nós e Ele busca nosso interesse. Veja esta passagem. Todo mundo conhece Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas, olha bem, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas,
até mesmo as coisas desagradáveis. Até mesmo a nossa aflição pode ser para o nosso bem. A nossa dor, a nossa doença, a nossa tribulação pode reverter em bênção. É isso que a Escritura fala. Por quê? Porque Deus tem cuidado de nós. Porque Deus é um Deus cuidador, cuidadoso. Ele supre as nossas necessidades. Diz lá em Filipenses 4,19, o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, irá suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Você não vai passar fome, você não vai passar sede. Deus vai cuidar de você. Confie nele. Segura na mão de Deus e Ele vai cuidar de você. Por isso é que Jesus disse: eu vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Nós estamos na era da ansiedade. E Jesus recomenda já naquele tempo: não ande ansioso por causa disso. Olhe as aves dos céus. Admira a beleza das aves. O vosso Pai celeste a sustenta. Porventura não valei vós muito mais do que as aves? Quem é que tem mais valor na criação de Deus? As aves ou o ser humano que foi criado à imagem e semelhança de Deus? Ora, se Deus cuida tão bem das aves e elas não morrem, elas têm alimento e têm o que beber e vivem, por que nós andaremos ansiosos? Ele disse também: considerai como crescem os lírios do campo. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Quando nós estamos ansiosos pelo dia de amanhã, pelo que vamos comer, pelo que vamos beber, nós estamos desenvolvendo uma ansiedade e nós estamos demonstrando pouca fé. Uma pequena fé. Por isso ele fala no verso 33, buscai em primeiro lugar o seu reino e sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Há um condicionante. Deus tem cuidado de você, Deus te ampara, Deus te protege, Deus ouve tuas orações, Deus tem interesse em você, mas há um condicionante. Busque o seu reino e a sua justiça, e não esqueça, nas Escrituras, o reino de Deus é a sua igreja, é a igreja. E nós temos visto muita gente atualmente completamente desinteressados na igreja. Pessoas que abandonam a igreja por qualquer razão. Recentemente conversei com uma pessoa, ela disse: eu não vou na igreja porque não me acrescenta nada quando eu vou lá. A igreja é um reino de serviço, como fala em Hebreus. Nós vamos à igreja para acrescentar. Nós vamos lá para contribuir, para usar o nosso dom, para animar os irmãos. A igreja precisa de nós. Essa ideia de que eu vou lá só para me suprir é errônea. O reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça. Conclusão: uma criança não pode identificar cientificamente sua mãe, mas ela conhece o amor da mãe e o cuidado. Uma criança não precisa de que você dê para ela um teste de DNA para ela dizer: essa é minha mãe, essa não é. Ela conhece pelo carinho, pelo que a mãe faz por ela.
O Filho de Deus não pode explicar coisas insondáveis de Deus, mas pode perceber o seu amor. Deus te abençoe.